donde contaremos con la participación del director del instituto y coautor, Antonio Romano, Jorge Camors, también coautor del libro y quien suscribe, y en otras posibilidades algunos profesores no están. Fue difícil hacer que todos pudiéramos estar en ese momento y en ese espacio, pero de ese modo tendremos la posibilidad de escuchar el planteo del profesor Pablo Martínez y también de avanzar sobre este libro tan valioso y lo que ha ocurrido en este periodo. Tenemos ahora la conferencia del doctor José Vicente Tavares dos Santos. El profesor José Vicente Tavares dos Santos es profesor titular de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil, donde tuve el gusto de llevar adelante mis estudios bajo su orientación, o sea que es un placer para mí poder contar con su presencia hoy aquí. Es magíster en Sociología por la Universidad de San Pablo, en Brasil. Es doctor d'État por la Universidad hoy París 10 Nanterre. Es también investigador senior del CNPq en Brasil, Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y ha hecho su postdoctorado en la Universidad de Cambridge. Su conferencia se denomina La Edad del Futuro, desafíos epistemológicos y responsabilidades políticas. Me doy cuenta que no traje aquí, aunque dejé para compartir el libro que da origen a esta conferencia, Universidad del Futuro. Si alguien lo tiene a mano, Verónica justo salió, ahora lo compartimos la imagen. Y bueno, sin más, le damos la palabra al profesor. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Gracias a Nília Biscardi, a Verónica y a la comisión que organizó este importante evento. Yo quisiera, en primer punto, dedicar esta charla al profesor Jorge Brovetto, el rector de esa universidad, con quien trabajé algún tiempo, en los años 90, y con quien mucho aprendí. Y también la idea es hablar de este tema, pero no puedo olvidar que yo soy docente de Sociología hace 50 años en la universidad. Y fui dirigente sindical, organicé 6 o 7 huelgas en Brasil, fui vice-rector de investigación, fui director del Instituto de Ciencias Humanas, del Instituto Latino-Americano de Ciencias Sociales. Pero también participé mucho de movilizaciones acerca de la reforma agraria en Brasil. Durante 8 años yo hacía clases a la Iglesia Católica, a la teoría de la liberación en la Amazonía. Después, a partir de los últimos 30 años, intento hacer clases a policías y organizar la cultura de la seguridad ciudadana en Brasil y en América Latina. Entonces, lo que voy a proponer acá es que hay una ambigüedad grande si uno quiere hablar de la universidad del futuro. Estos desafíos epistemológicos, por un lado, advienen de que hay un nuevo espíritu científico. Gastón Bachelard, dos anos 40, não? Professor de escola média, e por um desenvolvimento que poderíamos dizer que conforma um novo espírito científico no século XXI, ao qual as universidades teriam que estar desenvolvendo, estar a par, etc. Mas também há outra face desta ambiguidade, que é os avatares do pensamento conservador. Vou falar depois, desde a grande reação à Revolução Francesa, como o grande sociólogo Karl Mannheim lo analisou nos anos 30 e depois alguns outros, é como hubiera combate entre uma universidade hacia la revolución científica y una universidad hacia el conservadurismo.
E, por cierto, hay mezclas, ¿no? Cuando estaba en el Consejo Universitario participé de la Comisión de Implantación de Becas para autodeclarados negros e indígenas en mi universidad, como en todo el país, y pude escuchar mucha cosa, ¿no? Muy racistas mismo, muy discriminatorias, ¿no? Quando eu comecei a dar classes em Porto Alegre, em 78, havia dado classes em São Paulo antes, os únicos estudantes negros que eu tinha eram africanos, porque por essas ambiguidades da vida, aún no tempo da ditadura militar, com as lutas anticoloniais em África, o governo militar, alguns diplomatas, fizeram um acordo de receber estudantes com becas de los 10 países de língua portuguesa, Timor-Leste, todavía não estavam. Então, todas as universidades tivemos alunos, de acordo com a gente de Cabo Verde e outros, que depois foram, toda uma élite política, cultural e econômica de África passou por Brasil e passa todavia, não? O governo Lula criou na universidade, que seria uma Unilab, Universidade Latino-Americana, que está em primeiro sítio onde houve a emancipação de escravos no estado de Ceará, Unilab, onde a metade dos docentes e dos estudantes vêm de África. Assim como a UNILA, que é a universidade cerca de acá, não? Que, onde a ideia também é que grande parte dos docentes e estudantes venham de Latinoamérica. Então, me parece que é interessante perceber que como pensar uma universidade para o futuro delante estas ambiguidades do presente. Assim que é que se empecemos por a Revolução Científica, não? O impacto da Revolução Científica alterou profundamente a divisão e articulação do trabalho intelectual das humanidades, das ciências, das técnicas e das artes. Se trata agora de replantear uma cultura e novas formas de cultura especializada, pero com interações, com campos acotados, que permitem el hacer en el arte e também permitem pensar a política. De tantos que falaram de esto, havia que evocar a Dom Pablo González Casanova, de México, que foi rector da universidade, depois foi da Comissão de Apoio aos Zapatistas, entre os seus 50 livros, que um que é importantíssimo, de 1994, se me acordo bem, que é das novas ciências e das humanidades. Nesse livro, o que propõe é, se os movimentos sociais, aqueles que lutam pela transformação do mundo, querem proponer um novo mundo, há que aprender com as novas ciências, é decir, a ciência da computação, a biologia molecular, a física quântica, etc. Não? É muito interessante porque se uno quando fala de epistemologia do Sul, como Boaventura de Sousa Santos, ou fala das teorias decoloniais ou pós-coloniais, há que ter em conta que é necessário estar a par desta revolução científica. Dentro da universidade, todos nós outros vivimos como é difícil muitas vezes esse diálogo, não? Pero, ao mesmo tempo, quando eu era diretor do Instituto Latino-Americano de Ciências Sociais, hicimos como 800 seminários em 8 anos, os vídeos estão disponíveis na internet. Era muito interessante, de repente, escutar um físico quântico que leia poesias, que tinha 50 livros de poesia em sua casa, ou uma bióloga molecular que escrevia poesias e publicava. Tenho alguns amigos de minha geração, eu vi como 20 sociólogos que escreveram livros de novela, não? Como Darcy Ribeiro, por exemplo, que escreve na novela Maíra, que é um pouco toda a sua visão do mundo indígena. Pero outros, Gilberto Freire,
todo o seu cosmopolitismo, escreveu também novelas. E é interessante, pelo menos no Brasil, gostaria de saber como se passa isso na Latinoamérica, aí como de los 20 sociólogos que se pusieron a escrever novelas, 15 ou 16 são depois dos anos 2000. É uma boa pergunta. Por que um científico social muito competente e continua fazendo seus trabalhos em suas respectivas áreas de investigação, mas se põem a escrever novelas? Por quê? É uma boa pergunta, não? Deste modo, o que Casanova, de algum modo, faz é actualizar a Gaston Bachelard, não? Que nos anos 40, professor de Química em um liceu em Serra da Sorbona, em Paris, que nos ensinou o novo estudo científico, a reflexividade, a dinâmica do conhecimento em movimento, a epistemologia não cartesiana, o progresso da ciência, o planteamento de problemas e as rupturas epistemológicas. Todos de minha geração que tentaram ler Althusser, o Michel Foucault, o Bourdieu e tantos outros, foram todos estudantes dessa epistemologia francesa, Canguien e outros, não? O que é interessante de aí é também a valorização da lógica do descobrimento por em cima da lógica da prueba. E muitas das epistemologias do positivismo lógico têm muitos, por ver nos manuais de metodologia que estão por aí, muita é a ideia da demonstração, mas pouco a ideia da ruptura ou da invenção. Por certo que é mais fácil ser milhares de artigos se uno repite na ciência normal. E Kuhn foi o primeiro, nos anos 50, que disse, bueno, há a ciência normal, mas também há uma revolução científica. O que Kuhn nos explica, quizás Bourdieu e Foucault lo fizeram, é que para ser um revolucionário na ciência, aí é uma questão de poder. Vocês conhecem muitas universidades do mundo. Se eu chego a uma cena com um livro da outra capela, eu perco a beca, a namorada, o novio, tudo, porque há uma relação de poder por detrás desta adesão ou não a novos conceitos. E é interessante que o mesmo um livro muito interessante chamado Atenção Essencial vai dizer que quizás nas ciências humanas é possível esta convivência de paradigmas conflitantes, não? Pero quizás mesmo também na física, por exemplo, hoje em dia, onde essa dona conosco, a gente trabalha com física quântica lá alguns cursos newtonianos ou de Einstein, não? Então, Bachelard dizia, é necessário perceber o pensamento relacional. Não é o ser o que ilumina a relação, é a relação a que ilumina o ser. E esta dinâmica relacional nos faz caminhar muito lejos do positivismo em ciências sociais. A ideia, então, de Pablo Gonçalves Casanova é questionar os distintos elementos do modelo positivista de cientificidade. O rechaço da relação externa entre sujeito e objeto, o abandono do determinismo, da unicausalidade e a crítica ao evolucionismo cultural e à ideia de progresso. Portanto, seria necessário buscar a herança, a formação, a reestruturação de conceitos de categorias na América Latina. Na outra sala falava de Paulo Freire. Não? Em Brasil se disse que Paulo Freire não estudou em Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire. E tantos outros, por suposto. Não? Ou em âmbito da literatura, o grande Angel Hammer, grande crítico literário de acá, que nos organizou essa coleção Ayacucho, que já publicou 50 livros, pagaram pelo governo venezuelano, e nos anos 60 invitou
como 20 grandes intelectuais latino-americanos para componer como la renda cultural de Latinoamérica, e estão aí os livros hoje em acesso aberto, ¿no? Então, o propósito de Casa Nova é concentrar em um trabalho de acumulação teórica, pero que funciona com estruturação e reestruturação de conceitos, que trabalha com a ideia de um pensamento crítico, que é fundamental a fim de imaginar políticas alternativas. Nunca está muito claro hoje em dia, por lo menos nas sociologias, o caráter político do conhecimento, que é o caráter político das universidades, por supuesto, não? Vivíamos em Brasília um tempo como 25 reitores que têm uma visão totalmente conservadora da universidade, inclusive minha universidade, né? Um reitor que foi nombrado por ex-presidente com 3 votos em um colégio eleitoral de 80. Isso aconteceu em mais ou menos 25 universidades no Brasil. E isso significa bastante, não? Um pouco lá. Bueno. Então, outro rasgo é a explicação da relação poder-saber através do desvelamento das implicações operativas que as diversas ciências humanas tiveram, incluso como tecnologias de poderes na sociedade moderna. E mais, se empieza a acertar o componente subjetivo no processo de conhecimento das ciências humanas, o inconsciente, a contra-transferência. Agora temos fenômenos complexos e multidimensionais e aceitamos combinações de conceitos suscetíveis de ser úteis a nossa investigação, o que Camprini vai chamar de uma cultura híbrida, não? É como se contra a ideia de uma igreja de pensamento onde há que seguir as suas principais, como se hace em França, se hace nos Estados Unidos, se hace em Brasil também, não? É muito mais a ideia de que quizás eu pueda, dependiendo do objeto, de meu tema de investigação, de meu objeto de investigação, eu vou a elegir e a combinar hibridamente distintos conceitos. Quizás essa seja uma das características deste movimento de epistemologia do Sul, pós-colonial, como queiram. Quando eu estudei em Paris, nos anos 80, aí percebi que eu conhecia muito mais da sociologia americana, inglesa e italiana do que os franceses. Uma vez eu tive me invitaram a ser evaluador de projetos na universidade, eu estava muito contente, afinal vou conseguir ganhar uma plata, mas... Bueno, e todo o projeto era sobre educação, era somente M. Camille Durkheim, que eu respeito muito, mas havia outros. E eu ingenuamente pedi, bom, me parece que poderia haver autores dos ingleses, da antropologia cultural inglesa, etc., ou Gramsci, os neogramscianos, ou quizás outros, nunca mais fui invitado, não sei porquê. Então, por outro lado, e nesse aspecto das novas ciências, há que agregar as metodologias computacionais, que em português chamamos metodologias informacionais, porque a informática, a ciência da computação teve como 2 ou 3 períodos, e nos anos 90 havia muito de uma artesania intelectual, e a gente, principalmente nos Estados Unidos, um pouco em França e Inglaterra, menos na Latinoamérica, lamentavelmente, intentava fazer novos softwares, não? Eu me acordo de um professor amigo meu de ciência da computação, que venia de Califórnia, que ele passava por os outros com distintos softwares, todos artesanais. Um era análise de discurso, o outro isso, aquilo. E depois houve uma espécie de concentração de poder dos softwares de informática, e alguns se quedaram mais importantes que outros, não?
E aí que alguns softwares, não somente el SPSS, agora el R, que hace análise estatística muito sofisticada, ¿no? Pero também análise de conteúdo. O primeiro que conheci foi esse que se chamava FI 3000 Plus, qualquer coisa assim. Inclusive havia um manual que traduzindo, ajudava os estudantes. É algo que fazia análise de conteúdo de ciertos documentos, não? Nunca funcionou, lleno de bugs, porque uma vez tentei Estados Unidos comprar, isso não existe mais, era um louco. Né? O outro que trabalhava há 30 anos é o Nudist, agora se chama NVivo, que é um content analyze muito interessante, autores australianas, conheci uma vez, inclusive quando ela apresentou na reunião de ISA na Austrália, me parece, sua ponência era a Revolução Anconi. Ela dizia que o seu projeto em vivo era uma revolução desconhecida e ponia este quadro que é Condorcet, cette femme au sein nu que dá a revolução e as barricadas da revolução de julho em Paris. O curioso é que em vivo antes se chamava Nudist, era um acrônimo, não? Acrônimo, ou seja, Non-Structured Data Analysis System Anti-Rising, pero isso em inglês dizia Nudist, e começaram a ter, os dirigentes, a ter problemas com o moralismo americano que diziam que era um pornográfico, que não se podia pôr algo que estava Nudist na universidade. E aí chamaram, transformaram em vivo. Que para mim foi uma tragédia, porque eu me quedei 2 anos tentando descobrir o que significava el N, el V, el I, el V, el O. E eu perguntei à senhora, ela disse, não sei. 2 anos perdidos em minha vida. Era assim, não? Então, essas metodologias computacionais, hoje uno chega aos estudos de gráficos, uno habla muito de redes sociais, aí vários sistemas, como o Unicef, seguramente outros, que permitem analisar redes sociais, redes territoriais, redes do crime organizado, de movimentos sociais, hasta que meu sonho de venir se transformar num guia influencer, porque você ganha muita plata. Agora um influencer em São Paulo que teve 1.300.000 votos, que eu não queria nem partido, né? E como, então, creio que há que analisar isso, não? Porque isso há toda essa discussão sobre como se utilizar ou não o celular em las classes. 4 ou 5 países, inclusive França, lo proibiram na secundária. Em Brasília se está discutindo. 10 minutos solamente? 15. Bueno. Então, porque que é a computadora? Não seria uma grande enciclopédia ou não? Ou seria algo diversionista? É uma questão que está em aberto, que há que discutir. Bueno, então, Roger Brovetto descrevia que as instituições da universidade, por amplitude das áreas de conhecimento, por as formas de participação plural e autônoma, podem estar capacitadas para encarar, además de uma reflexão sincera sobre o tema, uma análise sistemática e profunda que permita oferecer alternativas razonáveis e a tarefa de orientar o imenso crescente bagagem de conhecimentos que possui a humanidade. Pero essas ideias de todos os documentos de Unesco, desde 95 até agora, em Havana, a última conferência mundial sobre a universidade, alguns de nós outros estivemos em Córdoba há 4 ou 5 anos, não? Um seminário preparatório para a Conferência Mundial da Universidade, pero frente a isto, estamos diante do pensamento conservador em las universidades, em la investigação científica. Né? Creio que não tenho tempo, mas haveria que avocar Karl Mannheim, que parte da ideia de que há estilos de pensamento, não? E que esses estilos nascem das lutas e conflitos dos grupos humanos. Por lo tanto, há uma configuração estrutural, histórica e dinâmica. E a pergunta sociológica seria:
Queremos saber o que passou com relações e atitudes vitais que foram suprimidos por aparência de uma racionalização consciente. Desapareceram ou se preservaram? Ou seja, há uma série de características do pensamento e da vida conservadora, não? E Hirschman identifica 3 ondas reaccionárias ao avanço dos direitos políticos e sociais da cidadania, a tese da perversidade, da futilidade, da ameaça. E, por ende, é possível perceber que os conservadores reemplaçaram a razão por conceitos como história, vida e nação, que opuseram a irracionalidade da realidade e planteiam o problema de uma individualidade absoluta na propriedade privada, por supuesto, com o conceito de organismo social. E se observamos o que há em los distintos governos conservadores e políticas educacionais de Latinoamérica, é interessante perceber que, mais allá de políticas neoliberais, há costumes conservadoras. Eu economicei todas as camisas desta color e cor rosa, porque a ministra dizia que o homem não podia mais usar camisas, tinha que usar somente camisas azuis. E camisas azuis se foram, se restaram as outras, agora o Lula pode volver a usá-lo. Então, não tenho tempo para fazer em detalhe, mas, por exemplo, se argumenta contra o estado de bem-estar social, não? Se argumenta contra os direitos laborais, se argumenta de um modo de segurança autoritário, de uma polícia de mano dura, da seletividade penal e racial, não? Seja de indígenas, seja de negros e pardos, contra a criminalização dos movimentos sociais e, no caso da escola, então, a defesa de uma família tradicional, uma negação do direito ao aborto e uma redução da família ao modelo nuclear, negando as famílias homoafetivas. E no caso da escola, uma proposta de conhecimentos genéricos e neutrales, a censura de livros, a ideia da escola sem partido e, no caso do ex-presidente, a criação de 800 colégios cívico-militares, ou seja, na escola secundária com direção militar e com toda uma disciplina, hierarquia e valores militares. E são 800. Não somente eles não são federais, foram aprovados por distintos governos dos 27 estados do Brasil. E para finalizar, no caso da universidade, basta mirar a Argentina hoje em dia, há uma ameaça para a universidade pública, gratuita e caridade. Se diz que há que criar somente um grupo restringido de universidade, modelo de excelência, e grupo de investigação, e por supuesto, onde as ciências humanas se queiram um pouco ao lado, não? Em termos de recursos, etc. Se trata de um choque, como discutimos em Córdoba, entre a educação como bem social, que é suscetível de ser comercializado, e a educação como um bem público, relevando o debate sobre os efeitos da reforma universitária de Córdoba. E no caso da ciência, o privilégio das tecnologias, o desprezo à ciência básica, a marginalização das ciências humanas, o negacionismo da ciência, como vimos no caso da Covid-19 em Brasil, toda a ideia da cloroquina, toda a ideia de negação das vacunas, incluso hoje em dia, vacunas contra poliomielite, contra sarampo, sarampião, são negadas. Das estatísticas, a cobertura que existe, que em dado momento chegou a ser 95%, se reduziu muito, não? Então, há um negacionismo. E, dizia o ministro, se necessitamos de tecnologia, vamos ao mercado mundial e aí compramos. Para finalizar, me parece que há uma cultura política que é neocolonial, estadunidense, eurocentrista,
com respeito à diversidade cultural, autoritária, segregativa e por exclusão social. Seria, então, ressurgimento de los particularismos, de los individualismos possessivos e da exaltação de uma personalidade autoritária e uma cultura da violência. Para finalizar, me parece que todo o dilema do futuro da universidade está planteado por Somodo e nesta tensão, nessas ambiguidades entre um pensamento do novo espírito científico, desde todas as epistemologias pós-cartesianas, e este pensamento conservador que está muito ancrado na vida social em distintos países, pelo menos da América Latina. Me parece que afrontar este dilema é uma tarefa política se nós queremos, de fato, construir uma nova sociedade e a Universidade do Futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damos un espacio de intercambio en caso de que haya preguntas para luego, creo que tenemos más o menos 5 minutos, no sé si de corte, llevamos un retraso de 15 minutos, pero estaríamos después de eso dando lugar al inicio de nuestras actividades un poco más allá de las 7:15 para cortar un poco. ¿Preguntas? ¿Consultas? Adelante. De la Universidad Nacional de 3 de febrero, Argentina. Interesante la propuesta de pensar los desafíos que hoy tienen las universidades. Y a día de hoy seguimos diciendo universidades con lo que significaba su designación en tiempos anteriores, ¿no? Era convertirse en una. Hoy en día se constituye como educación superior. Y los desafíos de la variable para pensar en términos de pensamiento binario o deductivo, me parece también muy interesante lo que hace la Costa, bien, en Campinas, que propone la lógica paraconsistente, una lógica que evidentemente hoy en la forma disciplinar que nos constituimos, nos encerramos en términos disciplinares y no tomamos en cuenta otras tantas experiencias, una que la nombró recién, la Universidad de la Tierra en Chiapas, donde se constituye el conocimiento a partir de la indisciplina. También lo que ustedes tienen en Brasil con los bachilleratos interdisciplinares a partir de Naumar, Metafilo, que es el libro que escribió junto con Aventura de Sousa Santos por una nueva universidad, constituyen estos grandes desafíos. Y me parece que lo que tenemos que estar atentos es a esto, a cuáles son las lógicas que hoy en día se reiteran y no permiten construir el mundo de hoy. Muchas gracias. Sí, me parece exactamente, Naumar, que tiene un pensamiento muy interesante, fue rector 3 veces, ¿no? Exactamente, pero creo que muchas veces uno se olvidó de las amenazas a la universidad, porque cuando han venido los gobiernos neoliberales, se acentuó mucho la crítica a las economías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se olvidó un costumbrismo, se puede utilizar esta palabra, un costumbrismo conservador, que va desde las camisas azules hasta la escuela cívico-militar. Isso está cada dia, uno percebe concretamente dentro das universidades. Quando a experiência das cotas em Brasil foi muito importante, porque havia gente dentro da universidade, eu já escutei isto, não, em minha classe não entra negro, bum. Ilustre professor, não sei de onde, né? E por outro lado, também houve problemas, como sempre. Ou seja, havia trampas. Então a gente, havia uma autodeclaração, eu sou negro ou pardo. E bueno, eu tinha olhos lindos, azules, pelo biondo, etc., pero meu pai, meu abuelo eram negros, etc., etc. Então, e esse é um problema hoje em dia, de fazer comissões de verificação da autodeclaração. E é um problema. Incluso, alguns setores do movimento negro dizem que as cotas não podem ser para pardos ou mestiços. Bueno, a grande maioria da população brasileira é mestiça, não? De algum modo.
E, bueno, mas isso não resolvia o problema. Como que é o par, o mestiço? Por outro lado, ayer estava em Porto Alegre o escritor Paulo Scott, um jovem que escreveu 5 ou 6 livros. Seu padre é negro, sua madre branca, seu irmão negro, ele disse a palavra retinto, e ele é pardo, branco quase, não? Então, exatamente desta posição, Machado de Assis também, não? Sabe que a historiografia blanquizou, Machado de Assis, o grande escritor brasileiro do século XIX, então eu aprendi Machado de Assis como branco, depois se foi descobrir que não era tanto, não? E ele mesmo tinha a ideia do mulato, né? Bueno, exatamente essas, como diz Canclini ou Beatriz Sarlo, não? Essas questões híbridas que são movientes, que são difíceis de classificar. Isto, por um lado, facilita que uno produza um pensamento relacional, dinâmico, que incorpore o movimento adentro de si mesmo e que não seja esta repetição de teorias, conceitos e escolas como se fossem verdades absolutas, não? É curioso que o mestiçaje, de algum modo, propicia a inovação. Más alto, por favor. Quería preguntar 2 cuestiones. Por un lado, si coincide con Judith Butler, cuando ella, en el libro Sin Miedo, plantea la necesidad de que las humanidades en las universidades empiecen a trabajar la dimensión de las sensibilidades. Se você concorda com a ideia aqui da Judith Butler, de que as humanidades dentro das universidades incluem a ideia da sensibilidade. A ideia da sensibilidade. Por esto que retomaba usted la poesía, ¿no? Sí, por Esa es una pregunta. Y la otra cuestión es qué posicionamiento tiene y a la vez cuáles serían para usted las estrategias que tendríamos que pensar al interior de las universidades en relación a la acreditación, a las categorizaciones de investigación, por ejemplo, de investigadoras, investigadores, que reproducen ciertas miradas, podríamos decir, neoliberales, ¿sí? Respecto de, bueno, qué es lo que acredita más o menos para tener determinada categoría, etc. Bueno, Judith Butler é muito interessante porque, de algum modo, retoma toda uma tradição. Minha geração, por exemplo, eu li Simone de Beauvoir quando eu tinha 15 anos. Não entendia muito, mas leio, não? E depois eu tive uma grande maestra brasileira que escreveu em 68 um livro, Eliette Safiotti, que escreveu um livro chamado La Mujer na Sociedade de Classes, que foi estudante de Florestan Fernandes, de Ottaviani, companheira, amiga de Ottaviani. Então, por 68, muito antes das feministas inglesas proponierem toda uma crítica, não? Da situação da mulher, da sociedade de classe, etc., etc. Né? A grande cultura que tinha a professora Eliette, dos clássicos, etc. Então, me parece que toda esta linhagem, não? Que hoje liga a Rita Segato, por exemplo, e outras tantas, é interessante porque permite exatamente esta ideia de uma permeabilidade de comportamentos e de uma tolerância e não uma intolerância. E isto me parece que se manifesta nas classes, muitas tensões, mas aí se manifesta. Por outro lado, bueno, na universidade temos muita gente na universidade, não somente em ciências duras, mas também em ciências sociais, que têm posições muito conservadoras, ou do positivismo metodológico, ou do positivismo lógico, né? Ou da ideia da quantifrenia, ou seja, que tudo vai passar pela quantificação. Isto é um debate, é uma pugna.
Fíjate, en Brasil tenemos un sistema de clasificación de la producción intelectual, un sistema nacional. Y durante mucho tiempo se privilegió la cantidad de artículos. Nosotros, más antiguos que escrevemos livros, isso não vale nada. Né? Um livro que te custa 3, 4 anos de escrever vale tanto quanto um artigo de 10 páginas em inglês, não sei de onde, Australian Review of Sociology, etc, etc. E agora empieza a cambiar. Temos esta carreira de investigador del CNPq, que você ganha $500, não é muito, é uma beca, não? Pero agora vai cambiar que para o próximo ano, vai elegir os 10 melhores trabalhos para que sejam avaliados. Por que ser? Então, estão cambiando também os modos de avaliação, saindo deste modelo quantitativista, positivista, para muito mais análises tanto qualitativas quanto quantitativas. O que me parece interessante das metodologias computacionais que supera a antinomia quantitativo-qualitativa. Do quantitativo tu vas ao qualitativo, do qualitativo tu vas... Aí assim é o conhecimento, não? Então, eu sou muito otimista neste ponto. Mas há que a sociologia é um esporte de combate. Muchas gracias. Si no hay más intercambios, cerraríamos aquí esta actividad. Creo tenemos 5 minutos antes de pasar a la próxima, a la mesa coordinada por el profesor Antonio Romano, que cuenta con la participación de Martín Legarralde, que es vicedecano de la Universidad Nacional de La Plata. Tendrá lugar aquí y que se denomina presentación de líneas de investigación del Instituto de Educación, junto con Felipe Estevenazzi, Paola Dogliotti, Dalto Rodríguez y eventualmente yo, si da el tiempo para hablar. Así que bueno, si les parece, descansamos 2 o 3 minutos y seguimos con la próxima actividad. Y una vez más, muchísimas gracias por el tiempo.